Bom dia a todos. A gente vai tratar hoje de um tópico chamado farmacogenética. Isso aqui é somente uma introdução, a gente não vai aprofundar ou ver detalhes disso, mas é que é interessante ter uma aula que mostra as possibilidades de futuro aí para a área veterinária em relação à junção farmacologia e genética. Então, primeiro vamos para as definições, né? A gente tem um termo que é o farmacogenética, que dá a introdução a essa aula aí, que nós definimos, né, do jeito como está aqui em cima, em que a gente estuda variantes de genes individuais que estão relacionadas com a resposta a certas drogas, né, respostas a agentes farmacológicos. E a gente tem um outro termo que complementa esse, tem uma pequena sutileza entre os dois, que é a farmacogenômica, que ela estuda meio que o genoma inteiro, buscando o conjunto de genes que interferem na ação de uma determinada droga. Tá? Então, na farmacogenômica é uma coisa mais global, a farmacogenética a gente estuda um determinado gene de um determinado indivíduo. Tá? Essa é uma sutil diferença entre os dois termos aqui colocados. E qual é a importância aí da farmacogenética? Ela tem importância numa coisa que já vem sendo falada muito, né, para o futuro e praticada muito pouco, que é a medicina personalizada ou a medicina veterinária personalizada. Por quê? A gente não tem uma resposta às drogas que seja homogênea entre os indivíduos de uma determinada espécie, né? Isso significa o quê? Que, em primeiro lugar, quando a gente vai administrar um medicamento para um animal, eu posso ter uma resposta à droga que é muito variável. Só para vocês terem uma ideia, olha esse dado aqui, né? Isso aqui é um dado para algumas drogas, é evidente, mas o que a gente encontra é que, para a maioria das drogas pesquisadas, a resposta às drogas ela varia de 25% a 75%. Esse é um nível de variação muito grande. Isso significa que você pode estar administrando uma droga para um animal e esse animal ele vai responder muito pouco a essa droga, 25%, por exemplo. Ou, eventualmente, algum animal pode responder com 75% a 100% do que a gente esperaria. Então, essa é uma diferença muito grande e você pode colher resultados inesperados e ruins quando você dá uma droga esperando um resultado farmacológico e o animal, por exemplo, ele não responde. A gente observa isso muitas vezes com anestésicos, em que você tem alguns animais que são muito sensíveis a anestésicos, estão dentro, vamos dizer assim, de um padrão de normalidade, e outros animais em que, mesmo doses muito altas de anestésico, você não consegue obter o efeito desejado. Tá? Então, a resposta à droga é o primeiro ponto bem importante em termos de medicina veterinária preditiva. E o segundo são o que a gente chama de reações adversas graves a drogas, tá? Que tem essa sigla aqui. O que ocorre? Aproximadamente uns 15% das drogas estão associadas com este tipo de coisa, né? Ou seja, você tem uma droga que foi testada extensamente pela indústria farmacêutica, foram feitos todos os protocolos de segurança, ensaios clínicos com duplo cego, com número estatisticamente significativo. Essa droga é colocada no mercado, porém, uma fração dos animais ela vai responder mal a essa droga, com efeitos colaterais bastante graves que inclusive podem levar à morte. Só para vocês terem uma ideia de como isso pode ser muito sério, a gente tem um dado humano, que é este que eu vou colocar agora aqui, que diz que no mundo inteiro morrem 100 mil pessoas pelo uso adequado de drogas. Ou seja, o sujeito vai, ele tem uma prescrição, vai na farmácia, compra um remédio, ele toma esse remédio, né? E por uma questão individual dele, ele tem uma reação muito grave a esse remédio e ele vem a óbito, né? Então isso é uma coisa muito séria, porque é uma coisa totalmente inesperada, né? Os ensaios, quando são feitos pela indústria farmacêutica, eles levam em conta pequenas amostras com representatividade estatística, mas quando essa droga chega a números
muito grandes, né, à base dos milhões, você começa a detectar problemas de indivíduos que reagem muito mal a ela e que os ensaios clínicos anteriores não conseguiram detectar. Se a gente tivesse um meio de detectar isso, seria excelente, porque a gente conseguiria prevenir que uma pessoa eventualmente viesse a óbito por usar uma droga normal, que todo mundo usa, mas que ela, em especial, reage de forma muito inesperada e muito danosa para ela mesma. Então a gente chega numa primeira conclusão, né, de que a resposta de cada indivíduo as substâncias químicas que podem ser naturais, inclusive, tá? Mas assim, o nosso foco é mais as drogas que são produzidas pela indústria farmacêutica. Mas a gente coloca sempre como produtos naturais ou sintéticos, porque tem alguns naturais que a gente pode utilizar e pode ter os mesmos resultados, né? Mas a gente observa que a resposta a essas substâncias químicas, ela é variável de um indivíduo para o outro e ela está ligada com alguns polimorfismos em genes. E quando a gente ouve essa palavra polimorfismos em genes, o que a gente entende? Pequenas variações em determinados genes, tá? Que estão relacionados ou à via metabólica de transformação dessa droga ou ao alvo que essa droga tem no organismo animal. Tá? Então, são pequenas variações encontradas aí nesses genes que vão designar aí as diferenças entre um indivíduo e outro em relação à resposta à droga e em relação aos efeitos colaterais que essa droga pode vir a ter. Essa tabela aqui é uma tabela grande, obviamente eu não vou fazer a leitura dela, mas eu quero pegar dois exemplos que eu acho que são interessantes para ilustrar ou servir como modelo para vocês entenderem como isso pode ser aplicado. Estou pegando as duas primeiras drogas, que é o clopidogrel e o voriconazol. O clopidogrel é uma droga que é utilizada para seres humanos que têm infartos e tem que colocar stents. E quando ele coloca o stent, ele tem que tomar essa droga, porque caso contrário, o local do stent tende a entupir. Então ele não pode, em hipótese alguma, deixar de tomar essa droga. Tá? Se ele ficar sem essa droga, existe um risco muito aumentado de voltar a haver um entupimento naquele local por conta do stent que está recém colocado ali, né, e é uma estrutura externa à parede do vaso e que pode predispor à formação de um novo entupimento ali. Então, o clopidogrel é uma droga muito delicada, né? As pessoas que tomam esse medicamento, elas são alertadas pelo médico. Não pare um único dia. Né? Por quê? Porque se você deixar de tomar, eventualmente você pode ter a formação ali de um coágulo ali, um entupimento, e você pode ter problema de outro infarto e eventualmente a morte. Tá? E o que acontece com o clopidogrel? Né? Eu coloquei aqui. O próprio clopidogrel, ele é uma droga que, para ele ser ativado, ou seja, para ele ter efeito farmacológico, ele precisa sofrer metabolização. Então, você ingere a droga, ela é metabolizada pelo organismo e o subproduto dessa metabolização é que vai ser a droga ativa. Tá? Então, é dessa maneira que ele atua. Quando você tem alguns indivíduos que têm problemas ou polimorfismos neste gene aqui, eles podem ter um problema na metabolização do clopidogrel. Eles podem ter uma metabolização muito lenta ou prejudicada. Quando isto ocorre, então eu coloquei aqui uma flechinha para indicar isso, obviamente eu vou ter menos droga ativa e eu vou ter um acúmulo da prodroga, que é o que eu estou ingerindo. Né? Efeito final, eu vou ter a ausência do efeito desejado, né? Ou uma redução muito importante do efeito desejado. Por quê? Eu estou metabolizando de forma muito lenta, muito dificultosa, então eu não vou produzir o composto ativo na quantidade e na velocidade adequada e eu posso eventualmente ter um entupimento naquela artéria que está com o stent. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de como uma pequena alteração em um gene resulta numa diferença em relação ao efeito da droga. Tá?
O segundo exemplo que eu queria utilizar é o voriconazol. O voriconazol é um antifúngico, tá? É considerado um dos azóis que tem maior espectro de ação, embora ele tenha muitos efeitos colaterais, ele é uma droga bem tóxica. E aqueles indivíduos que têm mutação neste gene aqui, alguns polimorfismos, né, algumas diferenças, variações nesse gene, elas podem reduzir a metabolização do voriconazol. Tá? Aí a gente tem aqui um quadro um pouco diferente. Por quê? O voriconazol é a droga ativa. Então você ingere, ele vai atuar contra o fungo e o corpo, ao longo do tempo, ele vai fazer a metabolização dessa droga. Tá? E ele vai metabolizar para algum produto que pode ser facilmente excretado. Né? O que ocorre com os sujeitos que têm mutação neste gene, né? E eles não conseguem fazer essa metabolização de forma adequada? Então, ó, diminuição da metabolização, eu aumento a quantidade da droga ativa e eu diminuo a droga excretada. A princípio, em termos de atividade, está tudo ok, porque eu vou ter bastante droga ativa para atuar contra o fungo. Então, aqui o meu problema não é a falta de efeito. Eu vou ter o efeito desejado. Meu problema aqui é outro. Eu vou ter tanto desta droga acumulada que eu vou ter uma toxicidade muito aumentada dessa droga. Tá? Que é o que eu estou demonstrando aqui nesse slide. Então, o fato dele não sofrer a metabolização adequada no ritmo adequado, pode até não ter problema com relação à eliminação do fungo, mas eu vou ter um problema muito sério com relação à toxicidade para esse animal. Tá? Então, esse aqui é um outro exemplo de como variações em relação a uma droga, elas podem resultar em efeitos colaterais graves. Tá? E aqui é um esquema que eu achei interessante ilustrar, que foi feito com relação a uma droga específica que não vem ao caso, eu chamei de droga X aqui, em que eles conseguiram fazer um grande rastreamento, detectando genótipos diferentes, né, que estão aqui representados com essas cores diferentes, tá? Roxo mais escuro, médio, roxo mais claro. O que interessa para nós é que esses conjuntos de genes eles resultam em fenótipos diferentes. Então, olha aqui. Aqui eu tenho um conjunto que são os metabolizadores rápidos, um outro conjunto que são os metabolizadores extensos, outro conjunto que são os metabolizadores intermediários e outro conjunto que são os metabolizadores lentos. Tá? E olha a distribuição na população. É algo muito semelhante a uma curva de Gauss, tá? Que a gente já discutiu em outras aulas. Né? E o que interessa? A partir de uma certa faixa, eu posso ter um efeito tóxico que pode ser letal, aqui, ó, levar à morte. Então, esses metabolizadores lentos aqui, eles podem morrer pelo uso correto dessa droga. E esse é um evento muito sério, porque é um efeito tudo ou nada. O sujeito ou ele escapa ou ele morre. Então, eu perco o paciente. Então, é muito interessante a gente ter estudos que consigam dizer para a gente quem são esses caras aqui, porque aí eu não posso usar essa droga neles. Tá? Essa droga poderia, por exemplo, ser o voriconazol, embora não seja, mas ele se encaixa no exemplo do voriconazol. Né? Então, uma dose usada normalmente para a grande maioria das pessoas ou dos animais, em alguns indivíduos, vai ocasionar a morte deles. Tá certo? E isso não tem nada a ver com o fato da droga não ter sido devidamente testada. Isso tem a ver com o azar, com a fatalidade de ter indivíduos com um genótipo muito incomum, mas que não conseguem metabolizar essa droga de forma adequada, ela se acumula, tem um efeito tóxico e leva à morte. Tá? E aqui eu coloquei um slide que mostra o que a gente chama de SNP, tá? Que é a sigla em inglês para Single Nucleotide Polymorphism, tá? Que são nucleotídeos de polimorfismos de um único nucleotídeo, tá? Então está aqui embaixo traduzido, variações de nucleotídeo único. Coloquei aqui um trecho com uma alteração em que eu estou trocando uma adenina por uma timina aqui, tá? Esse tipo de alteração parece que é uma das mais comuns relacionadas às diferenças de
reação às drogas. Tá? Existem muitas outras maneiras de você ter variações genéticas. Você pode ter deleções de grandes trechos, inserções de grandes trechos, duplicações e assim por diante. Mas aparentemente essas em que você tem a variação de um único nucleotídeo em algum ponto muito central, muito importante daquele gene, leva a diferenças na reação às drogas. E aqui eu coloquei um site, que é esse GWAS, que é um catálogo que contém ali relações entre polimorfismos genéticos e alguns tipos de doenças, alterações ou reações às drogas. Isso aqui não está restrito à farmacologia. Isso aqui é um catálogo muito mais amplo, tá? Diz muito mais respeito à genética em si do que farmacogenética, mas a questão é que você pode consultar esse catálogo para questões relacionadas à farmacogenética. Infelizmente, esse catálogo diz respeito mais ao ser humano, então a gente não tem dados animais aqui, mas ele é um exemplo do que a gente pode conseguir com mais pesquisa e mais organização científica na parte veterinária, porque a gente pode obter bancos de dados em que você coloca ali uma droga e você obtém qual é a alteração que faz com que aquela droga seja melhor, pior ou tóxica. Tá? Vou colocar aqui um exemplo de uma pesquisa que eu fiz aqui no GWAS. Tá? Aqui é a sigla, né? Genome Wide Association Study. Né? Aqui é um descritivo dele, né? Então eles fornecem uma oportunidade ímpar para você ver variantes relacionadas a doenças complexas, porque ele tem lá sequências do genoma inteiro e relações entre todos os polimorfismos estudados relacionados a isso. E quando a gente coloca, por exemplo, eu fiz uma experiência com aspirina, tá? Que é uma droga bastante comum, bastante conhecida e bastante antiga, né? E olha que interessante, o que que ele me abre? Ele está abrindo aqui, ó, a variação, o gene, tá? E casualmente é um alelo de MHC, tá? Que é um gene lá relacionado às glicoproteínas apresentadoras de antígeno. Então o que ele está me dizendo é o seguinte, olha, quem tem esse polimorfismo neste gene, ele vai ter uma predisposição a ter um ataque de asma quando ele usar aspirina. Então, uma pessoa, se a gente tiver um acesso, né, se a gente tivesse um acesso rápido e barato ao sequenciamento do nosso próprio genoma, eu poderia ter rapidamente uma indicação de drogas que eu devo ou não devo usar. Porque um sujeito que tem esta variante, ele obteria a seguinte informação: não use aspirina, porque senão você vai ter um ataque de asma e um ataque de asma sério, sem atendimento, pode levar à morte. Então ele já saberia de antemão que ele não deveria usar essa droga. Aliás, se a gente tivesse à sua disposição, a gente poderia saber isso, inclusive antes da criança nascer, né? Com base em quê? Sequenciamento do genoma do feto. A gente já saberia quais drogas poderiam ou não ser utilizadas. Isso aí é um tremendo avanço, é uma espécie de medicina personalizada que a gente pode pressupor que, à medida que chegar a um preço mais acessível, ela vai estar disponível para os animais em uma escala também grande. Ela ainda não está disponível para seres humanos, tá certo? É bom que se diga. Vai chegar provavelmente primeiro para seres humanos numa certa escala e depois para a veterinária. E aí você vai conseguir fazer uma predição de reação à droga. Qual que é a vantagem disso? Se eu sei que um animal ele reage muito a um fármaco, eu posso usar uma dose menor. Se eu tenho um outro animal que reage mal, eu posso usar uma droga, uma dose maior. E eventualmente eu posso descobrir um animal que vai ter um sério efeito colateral. E aí o que eu faço? Eu troco essa droga por outro medicamento. Então eu evito um evento, por exemplo, que pode ser fatal. Então, assim, é um ajuste fino em termos de uso de medicamento, porque hoje os medicamentos eles são todos homogêneos em termos de indicação e dose para todo mundo, independente do perfil genético. E certamente no futuro a gente vai ter uma individualização que vai evitar muito problema e vai otimizar o uso das drogas.
Tá? Aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia da situação veterinária. Isso aqui é um projeto de pesquisa da Universidade de Cornell que está fazendo a mesma coisa com, por exemplo, genomas de felinos. Tá? Então, ele está fazendo uma espécie de mapeamento de genoma completo de felinos. Então, a gente está caminhando também nesse sentido para você ter bancos de dados veterinários que vão cumprir funções muito semelhantes à do GWAS. Tá? E aí, assim, caminhando mais para a finalização, né? Essa é uma das conclusões, né? A hora que a gente tiver teste genético para detectar polimorfismos em genes que estão relacionados à metabolização de fármacos ou a alvos de fármacos, a gente vai poder ter melhores respostas e vai poder reduzir ou eliminar a incidência de efeitos colaterais, que foi aquilo que eu acabei de falar. A gente pode aqui especular um pouquinho algumas coisas, né? Por exemplo, no caso do ser humano, a gente tem uma espécie animal que sofreu um gargalo evolutivo e tem uma homogeneidade genética maior do que outras espécies. Mas quando a gente pega espécies domésticas como cães e gatos, em que você tem uma diversidade muito grande, inclusive de raças, a gente percebe que deve ter muito mais variação aos fármacos do que a gente encontra no ser humano. Então existe uma possibilidade muito interessante aí de otimização de uso de fármacos na medicina veterinária. Com isso, a gente chega ao fim dessa videoaula. Vocês têm alguns textos para ler, uma testagem e depois a gente vai conversar na aula síncrona. Tá ok, gente? Então, por enquanto é só.